Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com a maravilhosa paz do Senhor. Irmãos, quero nesse momento pedir permissão para entrar em vossos lares para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Iniciarmos com a segunda lição deste trimestre, que tem como tema Princípios Divinos em Tempos de Crise e a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, como exemplo para os nossos dias. A segunda lição, a de hoje, tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo diz: E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. A verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma sequência de submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 17, e Neemias, capítulo 1, de 1 a 3. Capítulo 1 de Esdras diz: No princípio, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andam peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Ramani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, e as suas portas queimadas ao fogo. Glória a Deus. O objetivo
da nossa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Existem três objetivos, né? Que são o despertamento espiritual, as finalidades do despertamento e que Deus cumpre as suas promessas, né? Vou passar agora para o nosso irmão Francisco, professor Francisco, para começar com a introdução dessa lição. Glória a Deus. Quero agradecer a confiança, quero agradecer toda a equipe da EBD, na pessoa do irmão Nonato, a qual faço parte. Quero deixar bem transparente a minha alegria de estar de volta à casa do Senhor para, de maneira fora do comum, nesses tempos difíceis, nós estamos ainda levando a palavra da salvação. E, de outra forma, estudando pelos meios mais adequados no dia de hoje, de levar a palavra a adentrar dentro dos lares dos irmãos, a qual não podem estar juntos. Quero dizer ao povo de Deus que com muita alegria estou aqui para fazer parte desse progresso espiritual. Claro que o tema de hoje é muito conhecido dos irmãos, despertamento espiritual, um milagre. E quando nós falamos de milagres, de maneira introdutiva, começa por nós mesmos, porque hoje nós somos um milagre na terra, porque fazemos parte do reino de Deus, e é privilégio nós fazermos parte deste reino, porque nós conhecemos as coisas ocultas, a qual o Senhor Jesus decretou para a sua igreja, os mistérios, os dons. E por falar tudo isso, numa introdução muito rápida, a qual o tema que fala despertamento, que vem de despertar no original, ou seja, despertar espiritual, de outra palavra quer dizer acordar, aprender, guardar e executar as obras do Senhor. Amém? Então, neste momento, eu queria entrar no assunto a qual me foi confiado na lição de número 2, a introdução da lição de número 2, no tópico 1, que vai falar: o despertamento emana do próprio Deus. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Está escrito lá no livro de Isaías, em versículos 26 e 12. Deus usa instrumento para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Disse Jesus: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do
poder de Deus. Amém? Irmão, nesse começo, a introdução vai falar de algo bem conhecido do povo de Deus. Por quê? Porque para que as coisas aconteçam espiritualmente em nossas vidas, seja material, seja no outro lado familiar, seja em qualquer espaço da sua vida, em qual parte, nós precisamos estarmos direcionados, ou seja, temos que estar na direção de Deus. O Espírito Santo habita em nós, para que a operação de Deus seja cumprida, porque tudo emana da vontade de Deus. Nós podemos fazer todos os planos, mas quem dá o final é Deus, porque Ele opera. O Espírito Santo, Ele quer espaço na minha e na tua vida para operar os projetos de Deus aqui na terra. Então, isso fica um despertamento para que nós venhamos ficar no controle, no centro, para quando Deus nos chamar, nós estarmos prontos, nós estamos preparados, nós estamos juntos para aprender e ensinar. Ou seja, nós temos que estar espertos para executar as obras do Senhor. Amém? Irmão Francisco, aqui em Filipenses 2, verso 3, Filipenses 2, verso 3, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nesse primeiro tópico, né, há um despertamento espiritual emanado do próprio Deus, para a finalidade de restauração da nação de Israel, né? E em Gálatas diz 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher e não nascido sobre a lei. Então, tudo tem seu tempo determinado por Deus, né? Deus fez o rei Ciro despertar, né? Para poder, né? Ainda chamou de meu ungido. Meu ungido, perfeitamente, né? E Daniel também não foi pelas orações de Daniel, né? Foi porque Deus chegou a hora, e Deus é quem está no controle de tudo, né? Irmão, se você estiver passando por alguma dificuldade, saiba que vai chegar o tempo de Deus. Ore, busque a Deus, confie nele, porque certamente Ele lhe dará o escape, o refrigério na sua alma. Então, irmão, em Atos 15, 28, diz: na verdade, parem bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impôs mais encargo algum, senão esta coisa necessária, né? Deus aqui há uma cooperação, uma parceria do Espírito Santo que nos ajuda a nos convencer, né? E nesse versículo aí que você acabou de ler em Atos, Deus está mostrando para o homem que Ele coloca em mim, em ti, só a carga que você pode levar. Perfeitamente. Ele não vai colocar nada que você não possa fazer. Então, quando você é chamado pelo Espírito Santo para executar qualquer que seja a obra, é porque Deus confiou em você. Perfeitamente. Ele usa o instrumento necessário para aquela obra. Aí onde vem sair os dons, né? É da onde saem os dons? A Bíblia diz que uns comem, né? Folhas, outros comem legumes, outros comem, mas todos operam numa centralidade só, que é Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é quem comanda. Exatamente. É isso? Então, que nós estejamos preparados, porque a qualquer hora Deus vai te usar. Deus está chamando.
que se nós formos ler aqui, lá na frente, logo no começo aí da lição, que as pessoas, vai dizer assim, e se levantaram, é assim que tem? Então, lá no 5, versículo 5, Esdras 1 e 5, vai falar assim, e se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Perfeitamente. Irmão, quando eu volto esse texto aqui, é como se nós, servos do Senhor, nós estivéssemos em nossas casas e nós sentimos a dor do irmão que está a perecer. Creio que foi o mesmo Espírito, porque quando eles receberam o decreto do rei Ciro, eles podiam muito bem, não, agora nós estamos tranquilos, mas não. Você vai ver lá em Neemias que ele vai passar esse mesmo Espírito. Então se levantaram os chefes dos pais. Quem era o chefe dos pais de Judá e Benjamim? Foram aquele povo que passaram o estreito da descendência do deserto. E tiveram as suas casas queimadas, e tiveram tudo arrancado, uma cultura, por Nabucodonosor. A destruição de Jerusalém. Então, esses pais aqui, eles estavam em oração por dias melhores, porque eles já tinham visto muitas coisas ruins. Mas mesmo assim, irmão, eles não esmoreceram, eles não deixaram o seu Deus. Porque muitas vezes, as dificuldades, as circunstâncias que nós estamos servindo a Jesus, muitos fracos abandonam a fé. Eles não. Se arrependeram. Se mostraram, se humilharam e se levantaram. E dentro desse povo, você vai, dentro do contexto histórico aqui, nós vamos ver que mesmo com toda dificuldade, esses homens de fé se levantaram, uns sacerdotes, outros levitas, vamos organizar de novo. É como se eles estivessem recebendo uma bênção de novo. Vamos reconstruir. Não, cadê fulano? Onde é que está Cicrano? Não. Estão lá em Jerusalém, ainda tem homem lá. Então vem aquela tristeza que vem quando você sente que foi tomado a força, toda a cultura de Jerusalém, ali aquele povo de Deus que foram queimados, o templo, os ouros, as pratas foram tudo raptado, roubado, né? Pelo o império de Nabucodonosor. Mas tudo foi consequência também de uma desobediência. Perfeito. Sequência. E foi profetizado isso na boca de Jeremias, né? Fala aqui o texto, pela boca de Jeremias. Você vai ler lá em Jeremias 28, né? Vem dizendo tudo isso. Então, se nós for ler esse contexto histórico aí todinho, é muito lindo como é que Deus aperfeiçoa. Eu acho que Deus, naquele momento, Deus, uma intimidade como pai, né? Eu vou dar o castigo, eles me obedecer e eles se restaurarem em mim. Irmão Francisco, interessante que aqui em 2 Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória, né? Você matar, reduz tudo, né? Resume, né? Resume tudo. O povo estava fora do controle de Deus. Está fora do Deus controle. Diz? Se o meu povo que chama pelo meu nome se arrepender, ele como pai, ele vai perdoar. Perfeitamente. Mas antes ele tem que, como diz assim, eu vou dar um castigozinho, né? E todo pai tem que castigar seu filho. Assim o nosso Deus. Ele quer aperfeiçoar. Mas muitas vezes o irmão não quer, né? Quer achar que... Não, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Isso é um despertamento para nós, como igreja do Senhor,
Nós temos que andar no centro da vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele repudia qualquer coisa que não seja do céu. Perfeitamente, irmão. Ele repudia. Então isso fica uma verdade bem, como diz, bem simplificada, resumida nesse contexto, a qual nós já tratamos de despertamento, emana do próprio Deus. Então Deus, como Pai, ele vai despertar o povo. Aí ele tocou lá, Ciro. Né? Acordou. Acorda eles agora, vamos né? Então vamos passar para o segundo tópico. Segundo, que vai falar restauração. Restauração de Israel. Restauração de Israel. Você vai ler, não? Aqui no segundo tópico, fala das finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel. Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, está nos versículos 44 e 28 e 45, de 1 ao 6, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo consumado. Assim, logo no seu início do seu reinado, Ciro proclamou o edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Em Jerusalém, que é em Judá. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Então, na sua vinda, o mundo, o seu nascimento foi profetizado muito antes, né? 180 anos. 180 anos. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas, hoje, nesse mundo atual, de maneira até, vamos dizer assim, o ego da pessoa, né? Profetiza. Aí, quando não acontece, não é de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. E quando profetizado pelo Espírito de Deus, ela acontece. Então, a Bíblia vai falar que o último profeta foi João Batista. Foi. Né? De lá para cá, não haverá mais outro profeta igual a João Batista. Diz a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Hoje, a gente lê um texto desse, 180 anos, mas para Deus, como nós conhecemos, né, a palavra, um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Então, isso não é o caso, mas que se cumpriu a palavra de Deus. Verdade. Porque Deus soprou o Espírito Santo, o Espírito em Ciro, rei do maior império, Medo-Persas. Ou seja, ele adquiriu do Senhor esse poder, porque o poder emana de Deus. Deus deu poder ao rei Ciro no ano 605. Começou. Quando Ciro assumiu, era no ano 605 a.C. Olha que Jeremias era mais para trás, né? Então, no ano 605 até o ano 538, vai chegar um numeral assim, mais ou menos 67 anos, na contagem, cronologicamente, é o que nós vamos chamar de cativeiro.
cativeiro babilônico estava finalizado. Estava decretado o final do cativeiro babilônico, ou seja, a derrota de Nabucodonosor. Deus usou para castigar o povo dele, agora vai tirou Nabucodonosor e colocou Ciro, rei da Pérsia, para abençoar. Mas, irmão, como que aconteceu isso? Ora, Ciro era de uma nação idólatra, jamais iria conectar, ou seja, hoje nós chamamos de conectar, ou discernir as coisas do céu, né? Ele não tinha como. Não tinha noção. Não tinha noção. A nação dele jamais ia aceitar. Então houve aquele momento ali que Deus soprou de vai, liberta aquele povo. Mas isso não tem na Bíblia. Porque por dentro dessa mão abençoada que Deus usou Ciro, existe o outro lado. Como assim? Quando Ciro foi chamado para abençoar aquele povo, tirar do cativeiro babilônico, o sofrimento, sem direito a nada que estavam lá, ainda existiu pessoas que não queriam sair. Por quê? Verdade. Porque muitas daquelas pessoas estavam de uma maneira confortável, mesmo em nação alheia, mesmo em outra cultura, né? Mas se achava adequado, era como se dissesse assim, eu posso servir Nabucodonosor e posso servir o Deus de Israel. Não. Porque um dos dois vai se aborrecer. Perfeitamente. Nós não podemos servir a dois reis. Onde entra essa parte. Tinha um povo ali dentro que estava acostumado, ou seja, vamos dizer que hoje eles estavam bem empregados, mas não queria perder as mordomias do rei, do palácio. Isso vai falar lá em Neemias, que Neemias era copeiro do rei. E Neemias, quando ele recebeu o decreto de Ciro, não, eis-me aqui, né? Qual seria de nós, né? Estamos trabalhando no palácio, né? E vai voltar para uma cidade queimada. É verdade. Qual de nós estamos nas nossas casas bem equipadas, hoje vamos dizer assim, e vamos voltar lá para Tapera? Não, ninguém quer voltar. Porque o nosso Deus é abençoador. Mas aqui, nesse tempo aqui, que era um ano de restauração, está dizendo, restauração quer dizer transformação. É um período que o povo tinha que passar um aprendizado, né? Era como se Deus, agora eu vou aperfeiçoar ele, eu vou fazer esse povo, que é a minha nação, esse é o povo que chama pelo meu nome, como diz lá, né, em Crônica, né? O povo que se chama pelo meu nome. Então Deus quer preparar esse povo para ser símbolo aqui na terra, para ser identificada como povo de Deus. Perfeito. A nação de Israel, queira ou não queira, é identificada como povo de Deus. É a nação prometida. Prometida, né? E há uma interpretação muito ampla nesse assunto de Israel, a nação prometida, mas é isso que a Bíblia vai falar, que foi a nação escolhida por Deus para identificar o Deus de Israel. Então, esse povo aqui, muitos dentre deles, não queriam voltar, não. Nós estamos bem aqui, deixa eu aqui, tá bom. Não. O decreto foi que se levantar lá no começo da lição, vai dizer que se levantaram os pais de Judá. E quem eram esses pais de Judá e Benjamim? Aí vem. Isso aí foi a divisão de Canaã. As 12 tribos. 2 foi para o norte e as 10 para o sul. E essas 10 que foi para o sul, ficou Jerusalém no meio. Uma terra fértil, uma terra montanhosa, mas tudo que se plantava dava. Aí pegou umas 10 cidades, Gibeá, Jericó, Mispa e outras mais. Então, esse povo aqui, ele não podia mais ficar no cativeiro e nem descendendo de comer da mão de ninguém, não. Ele tinha um Deus que ia sustentar ele. E Deus chamou eles para, como diz lá, executar a sua obra. Verdade. E esses líderes, os pais de Israel, com certeza eles foram implantar também a cultura dele, né? Espiritual.
O material ele já tinha um ganho do rei. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha um ganho que está em sua terra, vão lá trabalhar, de vocês. Deus quebrantou o coração de Ciro Isso. para poder abençoar eles. Abençoar. Foi abençoado de novo, mais uma vez, né? Porque já tinham saído lá do Egito, nós conhecemos a história bem direitinho. Então, aqui é mais uma parte que Deus não abandona seus filhos. Uma bênção chamou outra bênção. Uma bênção chamou outra bênção, né? É do mesmo jeito, é o contrário, né? Porque um abismo chama outro abismo. Com né? certeza. Mas uma bênção, através da bênção de Deus, ela chama outra bênção. Aí diz assim, quando o próprio Deus chegou ao conhecimento de Ciro, ele logo foi consumado, ou seja, o espírito dele já estava quebrantado. Quebrantado. Eita. Cheio da graça. Se você for ler a história de Ciro no começo, você for retroceder, você vai ver que é um dos homens mais ruins que existiu na história. Ele mandou matar, só um conselheiro dele disse porque o neto dele ia tomar de conta do rei. Ainda ia nascer. Só porque o conselheiro teve essa visão, os mágicos lá, foi falar para ele. Então, isso aqui é uma mudança que Deus fez nesse homem. Um milagre. O milagre aqui chama-se Ciro. Rei da Pérsia, Medo-Persas, maior império que já existiu na Terra. É muito bonita a história dos persas. Então, nós vamos analisar isso de maneira de bênção. A Bíblia vai falar de Ciro como bênção para o povo de Deus. Isaías 45 vai dizer, o meu ungido. Está escrito. Assim diz o Senhor ao meu ungido. É assim? Deus falou isso. Então nós temos que estar prontos para receber a bênção. E muita gente não queria mais voltar às suas raízes. Talvez tivesse familiar lá, morrendo. Não, estou bem aqui, tá bom, estou trabalhando aqui. Eu sou soldado aqui, tá bom. Eu ganho meu soldo, né? Soldado ganha soldo, né? Então, existem coisas que afastam o homem de Deus. E nesse período também tinha as mordomias, os manjares, até outros deuses, né? Que eles adoravam o Deus Sol. Então, amor, fica aqui uma visão para nossas vidas de hoje. Nada, seja dificuldade, seja um bênção, porque muitas vezes tem bênção que o homem vai embora e deixa Jesus. Verdade. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada. A Bíblia vai falar que nada pode afastar do amor de Cristo. Diz que você pode perder tudo, mas se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada, né? Ô, glória, né? Isso é muito conhecido, né, Dona? Ô, glória. Segundo subtópico, fala da restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina, por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não. A orientação divina, por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então, em 2 Crônica, quando fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, e ao mesmo tempo, primeiro diz que é se humilhar. Lá em Romanos diz que, Romanos 2, que nós temos que renovar o nosso entendimento, né? Romanos 12, 1, né? 12, 1. Diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. Vamos ler aqui, irmão. Romanos 12, versículo 1. 12, 1. 12, 1.
diz Rogo que os irmãos, né? ele aconselha, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Em sacrifício porque a nossa carne, ela quer dominar o nosso ser para as coisas do mundo, né? Para as coisas do mundo. Mas a graça de Deus, que é o Espírito Santo, né? Diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É verdade. Então aqui já mostra que esse entendimento da cultura, dos costumes, do mundo, não, isso não é mais para nós. Isso é para... O próprio Jesus diz que eu não vos dou a paz que o mundo dá, né? Exatamente. O mundo não tem paz, o mundo vive em guerra, na concupiscência da carne. Mas quando nós ajoelhamos, se humilhamos, como fala em Crônicas, que diz que nós, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Aqui é onde está o grande mistério, é se humilhar. Porque todo joelho se dobrará na presença de Deus. Né, irmão Francisco? Com certeza. E de outra forma aí, Renato, aqui nessa subtópica aí, 2, a restauração espiritual de Israel, como nós falamos de restauração, algo que vai restaurar é porque já tinha. Ou já era. Ou algo que está degrinindo. Ou algo que está perdido. Quando fala de restauração espiritual, é porque o povo de Israel conhecia o Deus vivo. Quando fala de restauração de Israel, é que aquele povo aprendeu as leis de Davi. Quando fala restauração de Israel, é porque eles sabiam e conheciam o Deus a qual eles serviam, lá do Egito. Eles tiveram experiência. Tiveram experiência, viram as maravilhas. A passagem do mar. Passaram pela terra de Canaã. Conheceram tudo ensinado dentro do povo de Deus. Mas o que é que aconteceu com isso? Como esse subtópico aqui é praticamente o resumo do primeiro. O povo estava em cativeiro. Com certeza havia oferecimento, manjares, festas, idolatria. E esse povo estava se inclinando para outros deuses. E qual o pai que vê seu filho regredindo que não vai restaurar? Sendo enganado. Qual de nós que vamos ver um dos nossos irmãos ali jogado? Talvez a esfriar na fé, que nós não vamos orientar. Perfeito. Né? Então, Deus, Ele opera do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. É verdade. É a vontade dEle que era para ser assim, para que hoje nós estamos aqui, na Assembleia de Deus, Largo dos Santos, ministrando os acontecimentos, porque foi prodígio para o povo de Deus. Foi maravilha isso aqui. Foi um aperfeiçoamento. Para que nós não venhamos cair no mesmo erro. De qualquer agrado. De qualquer festa. Nós esquecermos do nosso proceder com o nosso Deus. Porque Deus, Ele é Pai. Aqui diz, irmão Francisco, que durante o cativeiro
o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos. Vê aí? Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Pronto, aí tinha os dois. Não se via aos deuses das nações, não adorar os ídolos antes do exílio. Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento. E este, na sua restauração espiritual, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Com certeza. Né? Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Não pense que ele vai ter tolerância. Mas ele é intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Está em Atos 9, 4 e 5. Foi o Espírito Santo que convenceu o pecado a mulher samaritana. Isso. E fez Zaqueu confessar a sua falta. Está em Lucas 19, 8. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Efésios capítulo 5, de 13 a 14. O que o profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6, 5. O Espírito Santo faz com que os crentes ardem na luz. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Está em Romanos 3, 25, Coríntios 5, 18 e 21. Este era o ensino nos dias do apóstolo e deve continuar sendo no dia de hoje, pois a palavra de Deus não muda, as nossas necessidades espiritual também não. Sempre o homem vai depender de Deus. No terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. Aqui diz que a finalidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá, à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sobre o comando de Ciro e da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glórias que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Está em Romanos, capítulo 9 e 23. Irmão, o que o senhor fala da fidelidade de Deus em suas promessas? Fidelidade de Deus em suas promessas. Por quê? Quando Deus vai falar das suas promessas, e a promessa de Deus para se cumprir em nossas vidas, nós temos que andar, como diz a palavra, em sua luz. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. De Deus. O Espírito Santo aqui, ele vai ser o termômetro. A Bíblia vai falar que o homem, ele já nasce inclinado para o pecado. Para o pecado. Porém, Deus, Jesus, comprou, né? Comprou a morte. Ele foi a oferta vicária pelo nosso pecado.
Perfeitamente. Então, quando Jesus, com esse ato sublime, santo, poderoso, que venceu a morte, nós adquirimos na pessoa de Jesus Cristo a vivificação, a salvação, a restauração dentro da vontade de Deus. É verdade. Isso é importante. Por isso que o Espírito Santo, ele repudia o pecado. Por quê? Porque nós, por sermos pecaminosos, vamos falar assim, nós achamos que nós estamos no nosso direito, pronto. Não. Nós temos que ver as consequências, onde vai seguir. E Deus, ele quando vem cumprir a sua promessa em nossa vida, é porque você está pronto. Muitas vezes, os nossos projetos, nós temos um pensamento até mais adiantado, né? O sonho, né? Que isso vai falar de sonho. Mas Deus já sabe o que tem guardado para ti. Porque tem coisas que Ele não pode nem nos dar, porque nós não estamos preparados. Isso. Porque se Ele der, a gente vai até se desviar do caminho Olha dele. aí. Então, Deus sabe todo o nosso limite. É como se fosse um vaso. Aqui o vaso. E esse vaso, ele só pode ser só até aqui, ó. Porque se encher, ele vai se esperdiçar. Ele não sabe guardar. Ele não vai saber obedecer mais, porque já cheguei no limite. É onde vem a exaltação do homem. Aí Deus fala o quê? Ele abate. Perfeitamente. Aí vamos consertar de novo, vamos fazer de novo. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é perdoador. Né? Então ele sempre está dando essa chance do homem se restaurar, para que possa receber a promessa devida. Aqui diz, Deus renova as suas promessas de bem. Por que renova? Por que vai renovar? Merecimento. Ele fez com que ele merecesse de novo. Recebesse. Tem gente que recebe 2 vezes, tem um que não recebe nenhum. Porque aqui Isaías... mas está na igreja, assim. Não, mas é Deus que sabe. Verdade. Aqui Isaías 46 diz que o nosso Deus vê o fim desde o começo. Olha. Por isso que ele é o começo, né? Então, Deus, você... É como diz lá no começo da lição, que nós não podemos entender o poder de Deus. Né? Não tem limite. Né? Coisas que o homem não entende. Ele tem que obedecer. Deus Perfeitamente. só quer obedecer. Né? Então, isso aqui é muito maravilhoso. Deus renova a bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as suas promessas. Isso ficou muito marcado quando eu estava lendo esse texto, né? Porque às vezes você está ali pensando, Senhor, tanto tempo, sim. Não, mas aí assim, Deus sabe todas as coisas. Né? Perfeitamente. Eu posso todas as coisas nele, né? Vai falar lá na videira, vai resumir isso aí, lá na videira, João 15. Aqui, continuando aqui, irmão, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos de Jesus, desejam dar por meio do despertamento, em 1 Coríntios 12, 7 e 11, Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultando da morte, né? Da morte expiatória de Jesus. Aqui no terceiro tópico e subtópico, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continua acesa. No Antigo Testamento,
o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Verdade. Por cada parte, né? Aqui no quarto, né, tópico, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determina. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônicas. Verdade. Que era a idolatria, né? O Deus Sol, o Deus não sei, né? Aqui no segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito. Está em 1 Coríntios, capítulo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Está no Salmo 19, 102. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Né? Então, irmão, aqui nós terminamos o quarto, né? Sim. Só um minutinho, que eu queria dar uma geral, como diz assim. Quando fui designado para estar aqui ministrando, no Nonato, e a gente se aprofunda, né, em vários assuntos, que é como diz, uma benção chama outra benção, né? Você falou, né? Então Deus vai ampliando a mente, né? O que eu quero dizer com isso, irmão, é que aprofundando isso, que a leitura da palavra de Deus, ela vai vivificar. A palavra do Senhor diz lá em João 15 que Jesus é a videira, nós somos a vara. Isso. E se a vara não estiver na videira, ela vai secar. Vai secar. Então, quer dizer isso? Que nós temos que estar cronologicamente, dentro do tempo moderno, mas com os preceitos da lei de Deus. Para que nós não venhamos cair na mão do inimigo, como caíram aquele povo lá no cativeiro, né? Esse povo caiu na mão do inimigo, mas foi por parte de Deus. Irmão, foi parte de Deus, porque Deus castiga. Né? Verdade. Então Deus fez com que eles caíssem na mão do inimigo, que foi Nabucodonosor, mas também Deus levantou outro, Ciro, para libertar e dar de volta as suas bênçãos. Então, amados, quando Deus recebe a oração do abatido, muitas vezes a pessoa está ali sem força, né? Aí chega o irmão, vamos ali ter uma oração, vamos ali ter um culto maravilhoso. Jesus ainda te ama. Aí quando ele sai de lá, ele sai cheio da graça. Cheio da graça, o Espírito Santo renova. Vivifica, né? Aí eu estava lendo, irmão Donato, um versículo que eu li e eu fiquei maravilhado. É onde vai resumir o despertamento. Foi Isaías 50 e versículo 4. Eu até marquei aqui. Isaías 50 e versículo 4, depois João 15. Se os amados irmãos em casa puderem abrir aí, Isaías, capítulo de número 50 e versículo de número 4, vai resumir o que o Senhor desperta, o que o Senhor fez. Irmão Francisco, 54 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo
uma boa palavra ao que está cansado. Glória a Deus, né? Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Oh, maravilha, né? Você lê isso aí, resume ou não resume tudo? Primeiro, Deus te desperta com a língua erudita. O que é uma língua erudita? Para tu louvar, para tu engrandecer o Deus. Né? Depois ele vai falar assim, e para que eu saiba dizer no tempo certo, ou seja, para não se perder a tua fala. Né? Porque esse Deus é maravilhoso. Aí, para terminar, João 15 e versículo 5, lê aí, Donato, para nós. João 15, versículo 5. 15, versículo 5. Vou ler aqui na hora. João 15, versículo de número 5. 15 e 5. E 5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis glória, né? fazer. Que maravilha, né? Então Jesus é o verdadeiro despertamento do crente. Traduzindo, através do Espírito Santo, Jesus está falando para mim e para ti. E sem Ele, nada podemos fazer. Podemos fazer. Porque a vontade dele tem que se cumprir em nossa vida. O Espírito Santo é quem nos comove. Amém? Perfeitamente. Amém, irmão. Maravilha, Amém. né? Glória a Deus. Então, irmão, chegamos ao final da escola, esse ensino da segunda lição. Queremos agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de ficar até o fim, né? Eu quero agradecer aos irmãos que estão orando, intercedendo por mim, agradecer o irmão Daniel, agradecer o professor, o irmão Francisco, que esteve conosco tão encarecidamente, agradecer ao pastor Israel, né, por ter nos confiado esse trabalho, e agora agradecer a vocês também, a todos, desde a criança até as senhoras, que certamente, né, hoje iniciará os cultos presenciais, né? Eu queria orar, e eu queria que o irmão Francisco fizesse essa oração final, e eu pedindo oração também. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Oremos, irmão. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, Senhor da glória. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso e santo, porque até aqui, Senhor, Tu tens nos sustentado. Ah, Senhor, eu quero te pedir uma graça, uma bênção do céu sobre a vida do Teu servo, irmão Nonato. Meu Deus. Derrama do Teu Espírito Santo, dá, Senhor, toda a sabedoria, a qual, Senhor, Tu já falaste na Tua palavra, que é a Tua vontade que emana do céu. Deus querido, Deus amado, nos abençoa, guarda toda a família, toda parte da terra, a qual faz parte do Teu reino. E aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, que venham, Senhor, saber, Senhor, que Tu és o Deus soberano sobre todas as nações, aquele que levanta, Senhor, aquele que protege, aquele que guarda. Ah, Senhor, eu Te peço também uma bênção, Senhor, para este mundo, Senhor, a qual está esta doença. Ah, Senhor, guarda, nos livra, nos dá sabedoria ao Teu servo, aqui na terra, aos homens, Senhor, a qual estuda, Senhor, uma vacina, Senhor. Ah, Senhor, mostra o caminho, porque Tu és o Deus, Tu sabe todas as coisas, diz a Tua palavra. Então Tu sabe a hora certa. Deus bendito e eterno Pai, Senhor da glória. Abençoa o pastor desta igreja, Israel Eloy, sua família. Abençoa todos os familiares desta igreja e todo o ministério que compõe, em nome de Jesus. Amém.